Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem, protegidos e que vocês estejam aproveitando aí essa sequência de palestras que começaram ontem. Tem hoje mais algumas palestras e amanhã teremos outras palestras. Ontem o dia foi dedicado à inteligência artificial, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre cloud. Eu vou falar especificamente sobre 3 assuntos que me dão muito prazer e que estão dentro do portfólio de produtos da IBM. Então, vou falar sobre blockchain, que eu venho trabalhando há 1 ano e meio. Vou falar sobre IoT, que é uma coisa que eu sou muito entusiasta, mas também trabalhei com isso no passado. Eu comecei trabalhando como técnico em eletrônica e eu trabalhei com desenvolvimento de hardware, firmware, cheguei a trabalhar com assembler. Tem muito a ver com o que a gente chama de IoT hoje em dia. E inteligência artificial, que é uma coisa que eu gosto muito, tanto que eu fiz um mestrado em inteligência artificial e aprendi muitas coisas bacanas que não tinha nem ideia de que seriam possíveis de fazer de uma maneira computacional. E a IBM também tem o Watson, tem uma plataforma de IoT e tem o blockchain. Então são 3 assuntos que tanto eu quanto a IBM temos uma afinidade grande, e eu vou falar sobre esses 3 assuntos e, como diz a chamada ali, será que dá para juntar tudo isso? Vamos ver se dá. Uma coisa importante, tá, gente? Que vocês têm que ter em mente. Eu vou colocar durante os slides, vocês vão ver que vão aparecer uns QR Codes, como esses que estão aparecendo aqui na primeira página. O que significa? Que eu tentei fazer o seguinte: como o conteúdo é muito apertado, né? A gente tem pouco tempo para fazer a apresentação. Talvez não dê para explorar em profundidade aquilo que eu gostaria de falar. Então eu vou deixar links para outras coisas que talvez ajudem vocês a localizar outras fontes de informação. Tá? Eu acho que essa que é a ideia. Esses 3, por exemplo, apontam para a minha página pessoal, glaucoreis.com.br. Eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco vídeos sobre vários assuntos, inclusive blockchain integrando com IoT e microserviços e outras coisas. Tá? Então tem esses 3 caras aí. Esse conteúdo vai ser disponibilizado para vocês assim que essa apresentação terminar. Mas para aqueles que são mais apressadinhos, né, que eu quero já ver enquanto ele está falando, eu quero ver do que ele está falando, você prepara sua máquina fotográfica, porque você pode pegar o próprio QR Code e ir direto para a página lá. Tá? Já falei, meu nome é Glauco Reis, eu sou especialista de soluções cloud na IBM. E é um prazer estar aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha em qual é o que a gente vai falar aqui, né? Nós vamos falar sobre blockchain, IoT e inteligência artificial. Lógico, eu tenho que falar primeiro um pouquinho que seja sobre o que a tecnologia significa, né? Não quero gastar muito tempo com isso, mas eu tenho que falar um pouquinho, porque senão, se eu não colocar no contexto para vocês, depois lá na frente, como que usam elas integradas, talvez não faça sentido, né? E eu vou falar um pouquinho também sobre quais são os produtos da IBM que estão relacionados a isso. Então, vou falar um pouquinho sobre BP, um pouquinho sobre a plataforma de IoT e um pouquinho sobre o Watson. Tá? Depois é que vem aquilo que está na chamada e que eu fiz o mistério lá na hora que eu publiquei no LinkedIn. Aí vem aquela história: como é que o blockchain integra com a IoT, como é que o blockchain integra com a inteligência artificial. Esses são os 2 últimos tópicos, não vou fazer spoiler. Vamos lá, vamos começar. Vocês podem fazer perguntas pelo chat aqui embaixo, fiquem à vontade. A gente vai ter pessoas que vão estar respondendo as perguntas durante a apresentação, e no finalzinho da apresentação a gente vai também responder algumas dessas perguntas ao vivo para vocês. Tá? Então é isso aí, gente, aproveitem e vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que é blockchain então. Tá? Aqui tem um QR Code. Esse QR Code tem uma apresentação bem bacana, que eu gastei um esforço gigante nela, para mostrar como que você sai de um banco de dados relacional e vai para um blockchain. O que ele tem de diferencial? Essa apresentação demora mais ou menos uns 40 minutos, né? Não dá tempo de apresentar aqui. Então eu queria falar em linhas gerais o que é um blockchain. Bom, um blockchain é um banco de dados distribuído e de confiança. Por que ele é distribuído? Porque eu tenho vários participantes que estão com a letra P, que são peers. Esses participantes guardam as informações junto com eles,
e cada um dos participantes guarda uma cópia da informação. Essa informação que ele guarda é assinada e validada. Ela é assinada com uma chave, né? Todos os participantes têm as suas chaves assimétricas, né? Ele tem uma chave pública e uma chave privada para codificar. Essas chaves são distribuídas entre os vários participantes da rede, para que um possa se comunicar com o outro, quem tiver a necessidade. Então, basicamente, cada participante recebe um documento, assina esse documento, valida o documento com algo que é chamado de Smart Contract. O Smart Contract é o cara que pega, imagina quando você está no escritório, né? O escrivão pega ali aquele documento e vê se está tudo certinho, se tem o seu RG, se tem o seu endereço está batendo, se você é casado ou solteiro, se você... Ele valida aquilo tudo antes de dar um carimbo final. Isso é o papel do Smart Contract, ou seja, o Smart Contract valida que todas as informações que foram passadas como entrada para o blockchain são válidas, são pertinentes, e a mesma coisa cada um dos outros participantes. Cada um dos participantes tem o seu Smart Contract, o seu escrivão, que vai validar o documento. Todos eles dão o consenso, falam aceito, aceito, aceito. Aí esses documentos todos são enviados para um orderer, que é aquele O verdinho que está lá no canto inferior. Esse orderer encapsula os contratos que foram validados por todos, e daí ele envia de volta para cada um dos participantes uma cópia. Então eu guardo a minha cópia e mais a cópia de todos os outros participantes. Então isso é o que dá confiança ao blockchain. Então no blockchain a gente está, a partir do momento em que eu recebi o consenso, a resposta de todo mundo de que aquilo está válido, eu tenho a certeza de que amanhã, se algum dos participantes falar não, eu não fiz isso, não, eu não imagina, eu não consenti com isso. Consentiu porque na verdade foi processado pela sua unidade aí e foi enviado para uma rede geral. E também tem uma coisa que é bacana, porque se um dos participantes quebrar, né, a máquina dele crashou, ou teve algum problema de infraestrutura, ele pode reconstruir a máquina dele usando as informações dos outros participantes, dos outros peers, né, e voltar a funcionar novamente, tá? Outra coisa importante do blockchain é que é o seguinte, ele é um banco de dados de uma única escrita. Eu só consigo escrever uma vez, eu não consigo mudar dado. Ao contrário de um banco de dados relacional, que eu posso ir lá, gravo, apago, gravo, apago. Num blockchain eu posso gravar e posso apagar. Só que o que foi gravado fica, e eu gravo um novo registro falando eu apaguei. Então você tem todo o rastreio daquela informação e de tudo que modificou nela desde o primeiro momento em que ela foi colocada no blockchain. Então ele permite rastreabilidade. Aqui eu vou falar uma coisa importante, gente, que eu acho que é legal e tem a ver com a nossa discussão lá na frente, tá? Um blockchain não garante integridade da informação, porque o Smart Contract é um pedaço de código, é um programa de computador. Ele é falho, né? Ele pode ser escrito de uma maneira errada, mas o que ele garante é a rastreabilidade. Então ele não garante confiabilidade, mas ele garante rastreabilidade. Eu vou rastrear e localizar onde aconteceu o problema. Em resumo, um blockchain não evita fraude. A fraude vai acontecer, mas ele vai garantir que na hora que acontecer a fraude, você vai conseguir localizar onde a fraude aconteceu e quem foi o responsável por causar a fraude. O que é muito legal, isso já é muito melhor do que os bancos relacionais de hoje em dia, né? Assistam esse vídeo aqui que vocês vão entender direitinho o que cada quadradinho desses aqui significa. Vale a pena, tá? Tá bom, o que é o IBP? IBP é o IBM Blockchain Platform. Ele é baseado em um blockchain do tipo Hyperledger, tá? Que é uma modalidade de blockchain que é permissionado. Vamos parar um pouquinho e vamos explicar esses itens todos.
Existem blockchains permissionados e blockchains não permissionados. Então, o blockchain permissionado é aquele onde todos os participantes que entram na rede precisam de consenso. Eles precisam da autorização de outros participantes. Funciona como se fosse uma maçonaria. Tem que ter, para entrar tem que ser autorizado. É um pouco diferente de um blockchain não permissionado, que é aqueles que são usados normalmente para negociar Bitcoin. Eu não preciso da autorização de ninguém para entrar lá numa rede e começar a negociar Bitcoin. Eu entro e pronto, ele é um blockchain, mas não depende do permissionamento de outras pessoas. A IBM hoje só trabalha com blockchains do tipo permissionado, e a gente usa um Hyperledger como base do nosso blockchain. Talvez você possa virar para mim e falar assim, poxa vida, mas tá bom, se eu tenho um Hyperledger, por que eu vou pagar para a IBM para ter o blockchain da IBM? Eu uso o próprio Hyperledger. Fantástico, mas a diferença está aqui na tela. Ó. Do lado direito são um pedacinho, um pouco, tá? Não estão todas as linhas de comando aqui. Um pouco das linhas de comando que você usaria para construir uma rede. Se vocês lembrarem aquele desenho que a gente tinha ali antes, eu tenho chaves, eu tenho CA, eu tenho peer, eu tenho orderer, mais de um orderer, eu tenho smart contract que tem que ser publicado. Ou seja, o que vocês estão vendo do lado direito é como o Keanu Reeves enxerga o mundo, né? E o que a gente vê do lado esquerdo, né? O que a gente vê do lado direito é o que o Keanu Reeves enxerga no mundo. O que a gente vê do lado esquerdo é como que a plataforma de blockchain oferece esse mundo para a gente, que é um mundo onde você consegue fazer tudo com uma interface user-friendly. Ou seja, ao invés de eu ter que ficar fazendo linha de comando, cria isso, cria aquilo, cria a chave, propaga, move, eu vou lá simplesmente clico no botãozinho Add Peer, Next, 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 ele cria para minha rede. Ou seja, ele dá uma interface de alto nível em cima de uma tecnologia que é consolidada, que é a tecnologia do Hyperledger. Então você tem o melhor dos mundos, porque você tem a garantia de um código open source, que muita gente no mundo inteiro está trabalhando. Por outro lado, você tem uma ferramenta que é user-friendly e você consegue criar a sua rede de blockchain sem precisar essencialmente entender de engenharia de foguetes, né? Essa é a grande sacada do blockchain da IBM. Então ele facilita a compreensão. Esse QR Code que está aqui é o QR Code que vocês podem ir direto para a plataforma do IBP, tá bom? Já falei sobre isso, vamos continuar, que nosso tempo está correndo. E a IoT? A IoT é um troço muito legal, né? Eu adoro eletrônica. Os processadores foram evoluindo ao longo do tempo. Hoje em dia a gente tem uma quantidade gigantesca de cores, de memória, a capacidade diminuiu absurdamente. No tempo de uma única vida, você conseguiu fazer com que a computação evoluísse dramaticamente. Se a gente olhar para o lado dos microcontroladores, que são aqueles processadores pequenos dedicados para uma atividade específica, também houve uma evolução absurda, né? Então você olha, os dois que estão ali na parte superior são ESP8266. Eles são microcontroladores que são do tamanho de uma unha, né, basicamente. Ele tem o tamanho de uma unha. Cabe em qualquer lugar. E você programa ele com uma interface de alto nível. Tá? Naquele negócio que a gente programava antigamente, em uma linguagem de baixo nível, você tinha que saber cada uma dos mnemônicos das instruções do processador. Não, esquece. Isso aí, nossa, simplificou demais. Na verdade, o que está ali na lateral inferior, que é o Arduino, né? Esse inferior do lado da minha foto ali, o Arduino foi criado para que não iniciados em eletrônica pudessem criar seus próprios dispositivos. A interface dele é muito fácil. O Arduino você espeta numa porta do computador, baixa um IDE, sai programando numa linguagem muito fácil, um dialeto de C, mas num alto nível, e você consegue interagir com dispositivos móveis. Aquelas histórias todas do passado
de você ter que criar eletrônica, interagir, os que trabalham com eletrônica vão entender o que eu vou falar, né? Calcular o ponto quiescente do transistor, esquece, gente, o sensor vem pronto, você pega o sensor e espeta o sensor ali, ele já tem os níveis de tensão necessários para funcionar e ele sai trabalhando. Então o IoT está relacionado à eletrônica e está relacionado a você conseguir usar, coletar informações do mundo real. A maioria desses dispositivos aqui podem ser conectados com a internet e, portanto, eu consigo fazer com que informações que vêm de várias fontes, GPS, talvez informações de temperatura, informação de uma câmera, qualquer coisa, né, um radar de estrada, ou seja, qualquer coisa que eu consiga coletar com um dispositivo eletrônico, eu posso juntar as informações, enviar para uma central, algum local centralizado, e nesse local centralizado fazer o processamento. Aqui é que entra o que a IBM oferece em termos de IoT, né? O que a IBM oferece é, na verdade, um hub que concentra as informações de um dispositivo dentro de uma única interface. Aqui vocês têm o QR Code, né? E todas as informações que trafegarem pelo dispositivo ficam armazenadas nessa central e você consegue fazer log, filtro, ou seja, o que a gente oferece em termos de IoT é um hub concentrador de informações que vêm de vários dispositivos. Uma empresa, por exemplo, que tem 200, 300 caminhões que estão andando pelo país, ela pode mandar as informações de GPS para um hub desse tipo e ele coleta as informações e você consegue criar um dashboard, por exemplo, para localizar todos os caminhões da companhia num segundo, num estalar de dedos. Então essa é a ideia dessa ferramenta. Ela fornece uma interface que pode ser do tipo MQTT e, portanto, qualquer dispositivo móvel, qualquer um daqueles hardwares que eu mostrei ali na página anterior, pode ser utilizado para conversar com essa plataforma de IoT. Tá? Falamos um pouquinho sobre blockchain, falamos um pouquinho sobre IoT. Agora vamos falar sobre inteligência artificial. Eu adoro isso, tá? Eu adoro, acho que é uma das coisas que me deu mais prazer. Eu tive mais prazer fazendo o mestrado do que fazendo a própria graduação, porque eu aprendi coisas assim que foram muito, muito legais, né? Obrigado, professores. Eu sempre lembro de vocês. Acho que uma coisa importante sobre inteligência artificial é a seguinte, gente. A inteligência artificial não é nova, né? A gente vê hoje em dia o carro conectado, a gente vê a Magalu agora, o mais recente é a Magalu, a gente vê usando o Watson e tal, a gente fala, nossa, esse troço surgiu agora. Na verdade agora é que a gente tem conseguido sucesso, mas a inteligência artificial ela seguiu uma longa trajetória de sucessos, invenções, fracassos, hibernações. Teve tempos em que ela ficou largada porque todo mundo achava que aquilo não servia. Depois ela voltou de novo à tona. E teve várias ondas, tá? A gente começou lá atrás com as primeiras redes neurais simples, que foram rapidamente desbancadas, né? Provavelmente o primeiro neurônio do que se tem notícia foi o do Macaulay Pitts, que foi a obra de um psiquiatra e um matemático, que foi rapidamente desbancado também. Porque ele não resolvia a maioria dos tipos de problemas da época, né? Depois a gente veio para uma vibe onde surgiram linguagens de programação orientadas para a inteligência artificial, Prolog, Lisp. Isso aí também hoje em dia acaba ficando em nicho, né? A gente não tem mais tanto. Aí a gente tem outras vertentes. Hoje fala-se muito sobre computação natural, né? Ou seja, programação, inteligência em enxame, né? Você pegar um enxame, você pegar uma colônia de formigas, por exemplo, como que elas conseguem se comportar de uma maneira inteligente, apesar da inteligência individual de cada formiga ser limitada, né? Isso é muito legal, isso é parte da inteligência artificial. E o que a gente vai focar aqui é o Deep Learning, tá? Deep Learning é onde a gente vai focar, porque a maioria das coisas que são feitas com o Watson são relacionadas a Deep Learning. Eu queria desmistificar um pouquinho essa ideia de inteligência artificial, tá?
porque hoje a gente não sabe como é que os neurônios criam, como é que o ser humano pensa. A gente não sabe como o ser humano sente, tá? De onde vem o sentimento, nós não sabemos. Como que surge a criatividade? Não sabemos. Aonde o cérebro armazena as informações? Nós não sabemos como precisamente ele armazena as informações, tá? Então a gente tem uma série de estudos a serem feitos para que a gente entenda como o cérebro funciona, porque no dia que a gente conseguir entender efetivamente como o cérebro funciona, provavelmente a gente vai conseguir mimetizar o cérebro num computador de uma maneira mais precisa do que a gente faz hoje, tá? Então a gente não sabe muito não, né, sobre o cérebro. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que é o Deep Learning, tá? O que é o Deep Learning? Aqui, gente, eu peguei um link só para mostrar para vocês, mas a minha pretensão não é explicar a inteligência artificial do jeito que eu adoraria fazer nesse tempo aqui, tá? Vou falar de uma maneira, me perdoem, as pessoas que têm um bom conhecimento de inteligência artificial, porque eu estou colocando de uma maneira bem introdutória isso, né? Uma rede neural, ela é formada por bloquinhos que são neurônios. Essas bolinhas laranjas que tem aqui. Essas redes neurais, esse neurônio, ele recebe entradas, várias entradas, né? Então, mas o que são essas entradas? Para pensar o seguinte, eu estou analisando uma fotografia. Cada pixel, cada pontinho que tem dentro de uma foto, pode ser uma entrada de um neurônio desse. O que ele faz? Ele olha para todas essas entradas, faz uma conta matemática, essa conta é baseada em pesos e, portanto, ela é probabilística, ou seja, ela te dá um resultado estatístico que gera um resultado na saída. E a mesma coisa com cada um dos neurônios, né? Esse tipo de rede neural, ela não consegue fazer muita coisa, porque ela acaba tendo limitações. Mas se nós colocarmos várias camadas, e aí é que a gente conhece isso como sendo Deep Learning, a gente consegue fazer coisas muito bacanas, né? Para nossa discussão, o que é importante é o seguinte: o processamento de uma rede neural não é determinístico, ele é probabilístico, ou melhor, ele varia em função do tempo e da aprendizagem da rede. As primeiras vezes que você interage com a rede, ela erra o resultado, daí ela vai aprendendo, né? Você dá um feedback para ela dizendo que ela errou, ela entende que ela errou e ela aprende, e portanto ao longo do tempo os resultados que você vai obtendo na saída são diferentes conforme a rede vai aprendendo. Então, importante, guarda isso, tá? Uma rede neural, ela não é determinística. E tem que ser assim. O ser humano não é constante. Eu como uma comida hoje, na semana que vem eu posso comer a mesma comida e falar, nossa, não gosto mais disso, enjoei, não estou mais afim de comer. A rede neural funciona mais ou menos da mesma coisa. Ela vai aprendendo e ela vai se adaptando ao contexto conforme ela vai aprendendo sobre aquele determinado assunto. Só vou falar sobre isso, tá? O que é o Watson, gente? Sem romantismo, tá? Às vezes eu vejo, uma vez aconteceu um episódio muito curioso comigo, que eu estava falando com uma pessoa, né? E aí ele falou isso pra mim o seguinte: eu falei, eu vou colocar o Watson aqui no meu controle de estoque. Era um empresário, tá? E ele falou, vou colocar o Watson aqui no meu controle de estoque para que ele dê uma ordem nesse negócio aqui. Tá tudo muito bagunçado aqui e as coisas não estão funcionando do jeito que eu queria, não. Eu queria que ele desse uma ordem aqui para mim. Gente, o Watson não é uma entidade, tá? O Watson não é uma criatura, o Watson não é um ser. O Watson é um conjunto de APIs. Sem romantismo, eu sei que eu sinto muito se eu vou quebrar o encanto de algumas pessoas, mas o Watson não é o Sunny, né? Ele não é o T9, ele não é o Terminator, tá? O Exterminador do Futuro. Ele não tem. O Watson, ele é um conjunto de APIs que você aplica dentro dos sistemas da sua empresa, de forma que essas APIs elas adquirem um conhecimento sobre o sistema, sobre aquele foco específico,
e começa a dar respostas em função do aprendizado que ela teve, normalmente usando Deep Learning. Se a gente olhar lá no Watson, tem serviços, por exemplo, para reconhecimento de imagem, né? Eu posso fornecer um monte de imagens para ele e ele conseguir diferenciar para mim um coelho de um gato. Basta que eu dê imagem suficiente para ele aprender. Eu posso também mandar várias imagens e ele começar a diferenciar um tipo de carro de outro tipo de carro, né? Por exemplo. Mas, uma vez que eu treinei uma rede para aprender a reconhecer carro, não quer dizer que aquele computador ficou inteligente. Ele só sabe fazer aquilo. Se você der um prego para ele, ele não vai ter a menor ideia do que aquilo significa. É muito diferente de uma inteligência artificial plena, né, ou completa, que a gente chama, que tá relacionado a realmente imitar o cérebro humano. A gente faz algumas funções do cérebro. E uma das coisas que o Watson faz, que é muito legal, é que ao invés de você ter que entrar na complexidade de programar nas APIs de inteligência artificial, PyTorch, você criar ali, né, as suas redes, ele te dá uma interface de alto nível, onde você consegue focar nos dados para o treinamento da inteligência. Então eu forneço imagens para ele, eu forneço textos para ele aprender a analisar texto, eu tenho APIs para analisar o tom, né? Eu tenho APIs para dizer se aquele texto é agressivo, se ele não é agressivo, se a pessoa está nervosa, se a pessoa está calma. Tenho APIs para falar, para transformar sons em texto e por aí vai. E em cima daquilo ali, você também tem ferramentais que ajudam a interagir. Então, na verdade, o que o Watson é? Né? O Watson é um conjunto de APIs que permite que você interaja com redes neurais de uma maneira mais simples do que você faria programaticamente, sem toda aquela complexidade, né? E que permite integrar dentro dos seus sistemas algo que você colocar fatores não determinísticos, ou seja, coisas que vão modificando e aprimorando ao longo do tempo. Tá? Então é isso, ele não é determinístico. Tá? Isso é importante porque a nossa discussão ali para frente vai... Aqui tem um QR Code do Watson, tá? Vocês podem entrar lá no Watson e dar uma olhadinha. Finalmente, né? Parou, acabou sua enrolação, né? Não, gente, eu precisei explicar aquilo ali antes, tá? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre como o blockchain integra com a IoT. Aqui não vai ter tanto problema, tá? Para explicar isso vai ser muito fácil de vocês entenderem. Dá uma olhadinha, inclusive naquele QR Code que está ali em cima. Ele vai te mostrar, vocês vão cair lá na página de IoT da IBM, tá? Como é que eu faço o controle? Hoje em dia, a gente falou ali atrás, quando estávamos conversando sobre a IoT, que eu posso ter vários tipos de dispositivos, e esses dispositivos podem estar integrados a tudo, né? Então eu posso, por exemplo, isso acontece na prática, num veículo, eu posso colocar um sensor dentro de um amortecedor, para que ele indique quando aquele amortecedor perdeu a quantidade de gás e ele já não está mais amortecendo e, portanto, ele necessita ser trocado. A mesma coisa eu posso fazer, colocar um sensor no pneu para indicar que está tendo perda de pressão e para não esperar que o pneu caia no chão e você tenha que ir lá trocar o pneu do veículo, mas você consiga ir para uma borracharia antes mesmo do pneu esvaziar completamente. E a mesma coisa com cada um dos sensores que você pode colocar dentro de um veículo. Se colocar sensores no banco para medir impulsos elétricos de repente da pessoa que está sentado nele, eu consigo saber se a pessoa está com febre, eu consigo saber se a pessoa está dormindo, eu posso pôr uma câmera, ligar uma câmera na frente do veículo, na frente do condutor, e ficar observando se ele está com os olhos abertos ou os olhos fechados. Se ele fechar os olhos, o veículo para sozinho. Já tem isso hoje. Então, assim, juntar a IoT com isso é muito interessante. Ah, mas e o blockchain? E onde entra o blockchain? Fantástico, gente. Imagina uma companhia de seguro. Se eu consigo, por exemplo, colocar uma câmera na frente do condutor e eu sei que ele dormiu na hora que ele sofreu um acidente, eu sei que ele teve parte da responsabilidade para com aquele acidente. Então fica muito mais fácil de você identificar causas, não só relacionadas a seres humanos, como também
peças do veículo, né? Aconteceu um acidente porque o amortecedor perdeu a pressão, o carro capotou, houve uma falha mecânica no veículo. Tudo isso ajuda, e tudo isso indo para um blockchain garante que você tenha um controle melhor dos assets que vocês têm disponíveis, tá? Ou seja, o que o IoT proporciona para o blockchain é a capacidade de você mexer com coisas que não estão digitalizadas e digitalizá-las para que elas fiquem dentro de um blockchain, tá? A mesma coisa se eu olhar para controle de cadeia de valor. Por que estragou o peixe que chegou na minha casa? Aonde estragou? Estragou porque o pescador demorou para colocar no gelo, a processadora não conseguiu, o cara do Ceasa não deixou o peixe no frio. Se cada peixe desse tiver um pequeno sensor, você consegue na verdade controlar, e a mesma coisa com qualquer tipo de alimento, consegue controlar onde efetivamente aquele estragou. Então novamente eu vou repetir porque isso é importante. O IoT traz dados do mundo real para dentro do mundo virtual para que eles possam ser gravados num blockchain, tá? Nenhum segredo aqui não tem. Agora esse a gente vai gastar mais um tempinho porque esse é interessante. Como é que o blockchain integra com a inteligência artificial? Isso é muito bacana. Só que nós temos um problema. Não vou chamar de problema porque as pessoas não gostam de usar o termo problema, é desafio. Eu devia ter mudado aquilo ali, mas tudo bem, vai. Blockchain precisa de um contrato determinístico. Ou seja, eu preciso que todos os peers processem a mesma coisa na mesma hora e com a mesma informação e gerem o mesmo resultado. O problema é que a inteligência artificial é uma tecnologia não determinística. Ela varia ao longo do tempo. O resultado de uma rede neural muda conforme o tempo vai passando. Em função da aprendizagem, por exemplo, é o que está escrito ali. Esquece então. Esquece tudo isso. Gente, eu não ia vir aqui falar 30 minutos, né, para vocês, para chegar no final da palestra e falar, esquece tudo porque não integra blockchain com inteligência artificial. Provavelmente seria apedrejado aqui, né? Não é a ideia, né? E você limita demais também, né? A questão é que existe um mundo novo de possibilidades quando a gente integra o blockchain com a inteligência artificial. Dá para fazer muita coisa que a gente não tinha nem imaginado em fazer, tá? Se nós utilizarmos blockchain somente para coisas determinísticas, nosso limite vai ser grande. E eu queria lembrar uma coisa importante. A principal característica de um blockchain não é garantir a integridade, mas sim garantir a rastreabilidade. Lembra lá a história que eu falei? Ele não evita que aconteça fraude. Ele garante que se acontecer a fraude eu consiga rastrear. Isso é importante, tá? Mas como é que eu integro então uma coisa que não é determinística com uma coisa que é determinística? Olha só, gente. A maneira de resolver isso normalmente é um pedacinho que foi inventado aí, né? E que se chama oráculo. O que é um oráculo? É uma entidade, né? Oráculo não é um feiticeiro, não é nada daquelas coisas ali não, tá, gente? Oráculo é uma entidade que dá credibilidade a uma informação. Um banco central, um Bacen, mesmo um banco, né? O banco ele dá credibilidade que você tem na conta corrente aquele dinheiro, né? Eles são exemplos de oráculos. Uma característica fundamental de um oráculo aplicado ao blockchain é que ele vai garantir que a resposta vai ser sempre a mesma para uma determinada informação. Então, por exemplo, quando você faz uma consulta, uma das maneiras de fazer uma implementação de oráculo, né? Quando você faz uma consulta a um oráculo, você pede para ele, por exemplo, o preço do dólar, né? O preço do dólar agora é um, daqui 10 segundos é outro. Eu peço o preço do dólar, eu passo data, hora, minuto, segundo. Ele me passa o valor do dólar. O oráculo vai garantir que todos os outros peers que fizerem a mesma consulta, mesmo que em tempos diferentes, mas que passarem a mesma data e hora, minuto, segundo, vai receber o mesmo valor. Ou seja, o oráculo garante que uma informação fornecida na entrada retorna
a mesma informação para cada um dos peers. E isso faz... E o que isso tem a ver com inteligência artificial? Se eu fizer uma análise de uma imagem, eu passo essa análise de imagem para um possível oráculo, né? O oráculo pode guardar as análises que foram feitas em cima daquela imagem e identificar que aquilo ali era um determinado produto, por exemplo, e essas informações que ele usou para identificar se era um coelho ou se era um gato, podem ser gravadas no blockchain para que num outro momento, lá para frente, quando for feito um novo processamento em outro momento da história, 10 dias depois, um mês depois, ele vier comparar o coelho com o gato, a resposta não deu mais o coelho, deu o gato, não sei, porque a imagem estava mais nítida, não sei, mas você pode pelo menos ter no blockchain armazenado todos os dados que foram processados pela inteligência artificial e armazenados no oráculo, para que você tenha a indicação do porquê num momento a imagem processou uma coisa e porquê em outro momento a imagem processou outra. Ou seja, eu garanto a rastreabilidade, né? Eu não garanto a confiabilidade da informação. E se eu usar a inteligência artificial junto com o IA, nossa gente, imagina o leque de possibilidades. Olha só, eu posso ter numa criação de gado, vou falar para vocês um cenário que eu pensei outro dia. Eu posso numa criação de gado, misturar os gados de 2 produtores. Cada um dos gados pode ter um drone, por exemplo, que vai andando sobre a planta, sobre a criação de gados e vai fazendo uma contagem para ver se os do primeiro criador e do segundo criador estão corretos ou não. Eles podem ter sensores, os bois, sensores no corpo para indicar se eles estão com febre ou não. Essas informações podem ser coletadas por IoT e enviadas para um blockchain para que você tenha a visibilidade de se tem algum gado que está doente ou não, qual é o número de gados que pertence ao primeiro produtor, qual pertence ao segundo, tudo isso armazenado em um blockchain, e tudo isso sendo controlado com visão computacional por uma inteligência artificial. O leque de possibilidades que você abre é imenso, é imenso. Você consegue usar blockchain para processar coisas que você nem tinha imaginado no passado. Então, o único segredo é a gente converter uma informação, ou melhor, fixar a informação que é não determinística para que ela possa ser usada de uma maneira determinística pelo blockchain. Ou seja, dá para usar sim, dá para usar, não só dá para usar, como a quantidade de coisas é gigante. Eu posso ter um satélite que vai filmando terrenos e ele vai ao longo do tempo mostrando quando tem invasões na Amazônia, desmatamentos, e tudo isso pode ficar armazenado no blockchain. E ninguém vai poder falar depois, essa área já era minha, eu desmatei, mas era minha. Não, porque tudo isso está gravado de uma maneira que não pode ser apagada num blockchain. Então, assim, o leque de possibilidades disso é grande. É isso, gente. Alguns exemplos aqui, tá? Fornecimento de valor de moeda, reconhecimento de imagem, contagem de animais em criação, a validação se um diamante é genuíno ou não. Ou seja, cada vez que um diamante é lapidado, eu posso rastrear ele num blockchain. Nunca mais aquele diamante vai ser perdido ou roubado. Se for roubado, imediatamente você vai saber que ele foi roubado, como uma nota, né? Você sabe que uma nota foi roubada. É isso, gente. É isso que eu tenho para falar. Vou deixar aqui meus contatos. Fico aberto a responder outras perguntas que vocês tenham. Tem várias aqui no chat. E estou por aqui. Aqui estão uns links de lugares, meus sites, ou links que você vai conseguir encontrar mais coisas interessantes sobre esse assunto. Obrigado a todos e até mais.